Existe uma pergunta que intriga os cristãos há mais de 3.000 anos. Por que Deus permitiu que um povo inteiro entrasse na Terra Prometida, mas proibiu justamente Moisés, o homem que os conduziu até lá? Moisés enfrentou o Faraó, abriu o Mar Vermelho, guiou milhões de pessoas pelo deserto durante 40 anos, falou com Deus face a face. Mas quando finalmente chegou o momento de entrar na Terra Prometida, Deus disse: não. Como isso é possível? Como o homem que dedicou toda a sua vida à missão de Deus foi impedido de entrar no lugar que esperou durante décadas? Será que Moisés cometeu um pecado tão grave assim? Ou existe um significado muito mais profundo escondido nessa decisão divina? A maioria das pessoas conhece apenas uma parte dessa história. Mas hoje você vai descobrir o verdadeiro motivo pelo qual Deus nunca permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida. E quando entender essa resposta, talvez você enxergue a justiça, a santidade e a misericórdia de Deus de uma maneira completamente diferente. Para entender o peso desta história, precisamos voltar ao começo. Porque Moisés não foi apenas um líder religioso. Ele foi um homem cujo destino foi forjado em meio à dor, ao abandono e à graça extraordinária de Deus. Ele nasceu num tempo de horror. O faraó do Egito, tomado pelo medo diante do crescimento do povo hebreu, emitiu um decreto de morte. Todo menino recém-nascido deveria ser lançado ao rio Nilo. Sua mãe, em desespero e fé, colocou o pequeno Moisés em um cesto de juncos e o confiou às águas. E foi exatamente ali, naquele rio que deveria ser seu túmulo, que o destino de Moisés começou a se revelar. Ele foi encontrado pela filha do próprio faraó, criado no palácio, educado como príncipe, mas havia algo dentro dele que nunca pertenceu àquelas riquezas. Um dia, ao ver um egípcio espancando um hebreu, Moisés agiu por impulso e fugiu para o deserto, de príncipe a pastor de ovelhas, em um só dia. Foi no deserto que Deus o encontrou. Uma sarça ardendo em fogo que não se consumia, uma voz que chamava seu nome e uma missão que mudaria a história do mundo. Voltar ao Egito, enfrentar o faraó e libertar o povo de Israel. 10 pragas devastadoras. A noite da Páscoa. O clamor de um povo que finalmente saía do cativeiro. E então, o Mar Vermelho, uma muralha de água de cada lado, e o povo de Israel cruzando em terra seca. Moisés levou milhões de pessoas para fora da escravidão. Durante 40 anos, guiou aquela nação pela aspereza do deserto. Intercedeu por eles quando queriam se rebelar. Subiu ao monte para receber a lei de Deus. Construiu o tabernáculo. Manteve a fé mesmo quando todos ao redor a perdiam. E agora, depois de tudo isso, a Terra Prometida estava ao alcance. Era um dia comum no deserto, mas o povo estava no limite, sem água, com sede, com raiva. E como tantas outras vezes antes, voltaram suas reclamações contra Moisés. Os mesmos gritos, as mesmas acusações, a mesma ingratidão que ele conhecia tão bem. Moisés foi até o tabernáculo e se prostrou diante de Deus. E Deus respondeu com uma instrução precisa. Pegue a vara, reúna a congregação e fale a rocha. Ela dará água. Fale a rocha. Simples. Direto. Uma palavra. Seria tudo o que precisava. Moisés saiu do tabernáculo e se colocou diante do povo. Mas algo estava diferente naquele dia. Algo havia quebrado por dentro. Cansado, frustrado, ferido, ele levantou a voz não com autoridade calma, mas com ira. Ouvi-me, ó rebeldes, temos nós de fazer sair água desta rocha para vós. E então ergueu a vara e bateu na rocha. Uma vez, depois bateu de novo. Água jorrou em abundância. O povo bebeu. O problema foi resolvido. Mas ali mesmo, naquele momento, algo havia acontecido que seria irreversível. Deus falou a Moisés e a Arão: Por que não crestes em mim, para me santificardes perante os filhos de Israel?
Portanto, não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. 40 anos de jornada. 40 anos de fidelidade. E tudo terminava ali, a menos de um passo da chegada. Para entender o que aconteceu naquele dia, precisamos entrar no coração de Moisés. Porque a Bíblia não nos apresenta um robô obediente, ela nos apresenta um homem de carne e osso, com limites, com dor, com cansaço. Pense no peso que ele carregava. 40 anos conduzindo um povo que reclamava constantemente. 40 anos sendo o intermediário entre Deus e uma nação rebelde. Quantas vezes Deus quis destruí-los e Moisés intercedeu? Quantas vezes eles queriam voltar para o Egito como se a escravidão fosse preferível à liberdade? Quantas vezes duvidaram, se rebelaram, adoraram ídolos? E ainda havia uma dor muito recente. Pouco antes daquele episódio da rocha, Miriam havia morrido. A irmã de Moisés. A mulher que havia vigiado o cesto no rio quando ele era bebê. A que havia liderado o canto de celebração depois da travessia do Mar Vermelho. Ela se foi, e Moisés provavelmente mal teve tempo de processar aquele luto. E então o povo veio com mais reclamações. De novo, como sempre. Naquele contexto, Moisés foi até Deus, e a ordem era clara: fale a rocha. Mas quando ele voltou ao povo e se deparou com aqueles rostos de ingratidão, algo cedeu. Ele não apenas bateu na rocha, ele assumiu um papel que não era seu. Disse: temos nós de fazer sair água. Temos nós. Como se a façanha dependesse dele e de Arão, e não de Deus. Ele deslocou a glória. Em vez de declarar, Deus vai prover, ele apontou para si mesmo. Em vez de falar a rocha com fé, ele a golpeou com raiva. O texto hebraico traz uma riqueza que vale aprofundar. A palavra usada para descrever a ação de Moisés carrega a ideia de impulsividade, de precipitação. Ele agiu no calor da emoção, diante de toda a congregação, num momento que deveria ser de santidade, de testemunho e de glorificação a Deus. Moisés não perdeu a salvação naquele dia. Ele perdeu um privilégio. E havia uma razão muito específica para isso. Uma razão que vai muito além da desobediência imediata. Para entender esse detalhe, precisamos voltar no tempo, muito antes do episódio em Números 20. Anos antes, no início da jornada pelo deserto, o povo também havia reclamado de sede. Esse episódio está registrado em Êxodo 17. E ali, Deus deu uma instrução parecida, mas diferente. Bata na rocha. E Moisés bateu. A água jorrou. O povo bebeu. Bater na primeira rocha. Falar a segunda rocha. Porque Deus mudou a instrução. O apóstolo Paulo nos dá a chave de leitura. Em 1 Coríntios 10, ele escreve que a rocha que acompanhava o povo no deserto era Cristo. Era uma figura, um símbolo profético. E quando entendemos isso, tudo muda. A rocha ferida em Êxodo representava o Cristo que seria sacrificado uma única vez. Ferido pelos nossos pecados, trespassado por nossas transgressões. Como diz Isaías, ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Uma vez, somente uma vez. Depois da cruz, Cristo não morre mais. Ele ressuscitou, ascendeu, está sentado à direita do Pai. E agora basta invocar seu nome. Não é preciso crucificá-lo novamente, basta chamá-lo. E é exatamente isso que a segunda rocha representava. Deus disse: fale a rocha, invoque, peça, clame. Porque esta fase é diferente. O sacrifício já foi feito. Agora basta a invocação. Quando Moisés feriu a segunda rocha, ele distorceu um símbolo profético diante de toda a nação de Israel. Ele comunicou, sem perceber, uma mensagem errada sobre o Messias que estava por vir. E Deus, que estava usando aquelas pedras como uma lição de teologia para gerações futuras, não poderia deixar isso passar sem consequências. Não era apenas desobediência. Era um erro doutrinário cometido publicamente,
diante do povo que carregaria essa revelação para o mundo. Há um princípio que percorre toda a Bíblia, da lei até os evangelhos. Quanto maior o chamado, maior a responsabilidade. Isso pode parecer injusto à primeira vista, porque Deus exige mais de algumas pessoas do que de outras. Mas pense assim: um médico que erra por ignorância é diferente de um médico especialista que erra por descuido. O mesmo erro, consequências diferentes, porque o nível de conhecimento e responsabilidade era diferente. Moisés havia recebido revelações que nenhum outro ser humano havia recebido. Ele falou com Deus face a face. Viu a glória de Deus passar diante de si. Conhecia os caminhos de Deus de uma forma que o próprio Deus disse ser única. Dos que recebem muito, muito será exigido. Esse princípio que Jesus articula em Lucas 12 já estava em operação muito antes. Não foi só Moisés que enfrentou esse padrão. Arão, irmão de Moisés e sumo sacerdote, foi impedido de entrar na terra prometida pela mesma razão. Ele estava presente naquele dia e não intercedeu contra o erro. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos por fogo ao oferecerem incenso profano diante de Deus. Sacerdotes que sabiam das exigências da santidade e as ignoraram. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, sofreu consequências gravíssimas por seu pecado com Batseba. Não porque Deus não o amasse, mas precisamente porque o amava e havia depositado nele uma responsabilidade enorme. A disciplina de Deus não é sinal de rejeição, é sinal de relacionamento. Hebreus 12 diz exatamente isso. O Senhor disciplina a quem ama. E quem está mais perto do fogo de Deus deve ser mais cuidadoso, não porque Deus seja cruel, mas porque sua santidade é real. Moisés sabia disso. Ele havia visto a santidade de Deus de perto o suficiente para entender o peso daquele momento. E ainda assim, naquele dia, algo cedeu. Isso não o torna um fracasso. Isso o torna profundamente humano. E é exatamente essa humanidade que torna o final desta história ainda mais extraordinário. Chegou o final da jornada. Depois de 40 anos, o povo estava às portas de Canaã. Josué seria o novo líder, e Moisés recebeu uma última ordem de Deus: suba ao Monte Nebo. Imagine o peso daquele momento. Moisés, com 120 anos, ainda com olhos que não tinham perdido o brilho, ainda com forças que não haviam diminuído, subindo aquela montanha sozinho. Não como derrota, como despedida. E então Deus fez algo que revela, mais do que qualquer outro detalhe desta história, o coração que ele tem por Moisés. Deus mostrou a ele toda a terra, desde Gileade até Dan, toda Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, o Planalto, o vale de Jericó, cidade das palmeiras. Deus apontou cada região e disse: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu te deixei vê-la com teus próprios olhos, ainda que não passes até lá. Moisés a viu. Cada colina, cada vale, cada rio, cada cidade que o povo iria habitar. Ele viu a promessa cumprida, não com os pés, mas com os olhos, e Deuteronômio registra que Moisés, servo do Senhor, morreu ali. Mas então, a narrativa bíblica faz algo absolutamente único. Ela diz que ninguém sabe onde está o sepulcro de Moisés até hoje. Por quê? Porque Deus mesmo tratou de sua sepultura. O ser que criou os céus e a terra dobrou os joelhos, por assim dizer, e cuidou da despedida do seu servo com uma dignidade que nenhum funeral humano poderia oferecer. E então, o tempo passou. Séculos, milênios. E Moisés sumiu das páginas da história, mas não da história de Deus. Porque anos depois, num monte muito diferente, algo aconteceu que ninguém esperava. Era o Monte da Transfiguração.
Jesus havia levado Pedro, Tiago e João a um lugar elevado para orar. E então algo que a linguagem humana mal consegue descrever aconteceu. Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E naquele instante glorioso, 2 homens apareceram conversando com Jesus. 2 homens que não deveriam estar ali, ao menos não segundo a lógica humana. Elias e Moisés. Moisés estava ali, no monte, em glória, conversando com o próprio Filho de Deus. O homem que passou 40 anos caminhando em direção a uma terra que nunca pisou. O homem que foi impedido de cruzar o Jordão. O homem cujo túmulo ninguém encontrou. Ele nunca entrou na Canaã terrena, mas estava na glória do Filho de Deus. A história de Moisés não terminou no Monte Nebo. Terminou naquele outro monte, num encontro que revelou que Deus nunca havia abandonado seu servo. Que a sentença em Números 20 não era o final da história. Era apenas o final de um capítulo. E é aqui que percebemos algo que nos deixa sem fôlego. Talvez Deus não tenha privado Moisés de Canaã. Talvez ele tenha guardado Moisés para algo infinitamente maior, para um monte mais alto, para uma glória que nenhuma terra prometida poderia conter. E agora eu preciso falar diretamente com você. Talvez você esteja carregando um sonho que não se realizou da forma que imaginou. Um pedido que ficou sem o sim que você esperava. Uma porta que se fechou no momento em que você mais acreditava que ela se abriria. A história de Moisés nos diz algo que é difícil de aceitar, mas profundamente libertador. Deus não está limitado pela nossa visão de Canaã. Ele enxerga além desta vida, além de nossas expectativas, além do que conseguimos ver do Monte Nebo. Nem toda oração recebe o sim que esperamos. Nem todo sonho se cumpre do jeito que desenhamos. Mas isso não significa abandono. Moisés foi fiel durante 40 anos, e a maior recompensa não estava na terra que ele deveria herdar. Estava na glória que só Deus pode dar. Às vezes pensamos que Deus está nos negando algo, mas Ele pode estar nos preservando para algo muito maior do que conseguimos imaginar. Pode estar escrevendo um final que vai muito além do capítulo que estamos vivendo agora. A fidelidade tem valor eterno, mesmo quando não se traduz em recompensas temporais visíveis, mesmo quando a jornada termina antes do destino que imaginávamos. Moisés passou 40 anos caminhando em direção à terra prometida, mas o maior presente que Deus tinha para ele não estava em Canaã, estava na eternidade. E talvez essa seja a maior lição desta história. Nem sempre Deus nos leva para onde queremos ir, mas Ele sempre nos conduz para onde Sua vontade é perfeita. Se você foi tocado por essa história, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque a história de Moisés não é apenas sobre o passado. É sobre a fidelidade de um Deus que nunca abandona os seus, mesmo quando os caminhos que Ele escolhe são diferentes dos que esperávamos.